pessoal, tudo bem? Independente do método de manufatura que nós vamos utilizar, é muito importante ter atenção aos custos. Por exemplo, numa usinagem, quanto menos nós tirarmos de material de um bloco, menos hora máquina, então menor será o custo da nossa peça. Na manufatura aditiva não é diferente, na impressão 3D não é diferente. O principal ponto da impressão 3D é que quanto menos material nós utilizamos, melhor será o nosso custo por peça, melhor será a nossa produtividade muitas vezes também. Tá? Considerando tecnologias de impressão 3D que utilizam pó, como a tecnologia Multi-Jet Fusion da HP ou SLS, né, sintetização seletiva laser, nós temos uma lógica bem parecida. Entretanto, nessas tecnologias nós trabalhamos com agrupamento de peças, com construção em lotes. Tá? Por exemplo, nós podemos fazer um lote como esse, que você está vendo à sua direita, ou esse que você está vendo à sua esquerda. E entre eles existe uma grande diferença. A principal diferença é, de fato, o custo por peça. E também a gente consegue notar já de cara a quantidade de peças que nós temos em um lote é muito maior do que em outro. Isso é algo muito importante para a gente ter aí, de novo, né, uma produtividade melhor e um custo melhor. Mas como a gente chega nesse tipo de resultado, né? Esse tipo de resultado mais agrupado, com mais peças, que eu vou ter um custo por peça menor? Para isso, nós utilizamos uma ferramenta chamada Materialize Magics. Com a ferramenta do Magics, né, como a gente chama comumente, nós conseguimos usar algo muito parecido com o que a gente tem no Nesting 2D para chapas metálicas, como a gente tem lá com o Lantec, por exemplo, mas no 3D. Então, eu vou agrupando essas peças, onde eu tenho espaços que não teria nada, eu consigo colocar essas peças muito próximas e então ter uma maior produtividade. Como eu disse, a gente utiliza o Magics para fazer esse tipo de agrupamento. Então, dentro dessa ferramenta, essa ferramenta é uma ferramenta bem intuitiva e que é muito simples a gente trabalhar esse tipo de agrupamento. Nós conseguimos fazer coisas como posicionar as peças, né? Peças diferentes ou peças iguais, e a partir daquele posicionamento fazer um agrupamento, travando elas, entre outras opções que vão ser relativas à minha tecnologia, a tecnologia que eu vou estar utilizando. E ainda assim, com essa ferramenta, comunicar diretamente com o equipamento, sem precisar passar por um outro software de fatiamento para enviar para o meu equipamento, para a minha máquina, para fazer a produção. Então, vamos olhar aqui comigo como a gente consegue fazer o agrupamento utilizando o Materialize Magics, ou Nesting 3D utilizando o Materialize Magics. Bom, primeiramente, falando brevemente sobre o Materialize Magics, a gente já postou mais conteúdos falando sobre ele, mas ele é um software utilizado para impressão 3D, independente do método de impressão 3D, a tecnologia que eu estou utilizando de impressão 3D. Mas falando mais sobre a parte de impressão 3D a pó, a gente tem uma aba aqui chamada Build Preparation, que seria onde a gente vai fazer de fato esse agrupamento, tá? Dentro dessa parte, né, de preparação do build ou preparação do lote, enfim, nós conseguiríamos programar mesmo se não fosse para uma impressora a pó, vamos dizer assim. Mas aqui a gente tem a ferramenta de Nesting 3D, que é de fato o que a gente vai trabalhar e vai falar aqui hoje, tá? Então, eu tenho aqui as minhas peças, eu abri, são várias peças diferentes, tá? Para aplicações diferentes, enfim. Por exemplo, eu posso ter uma demanda vinda de desenvolvimento de produto, uma demanda vinda da engenharia de processos, e eu quero produzir isso tudo junto, porque a minha tecnologia me possibilita isso. Tá? Então eu vou ter a resistência que eu preciso, eu vou ter a aplicabilidade que eu preciso, e eu quero produzir isso tudo junto com o menor custo, né? Com um custo mais atrativo. Para isso, a gente vai fazer aí um novo lote, vai construir um novo lote, então uma nova cena. Vou selecionar então o meu equipamento, o equipamento que eu vou utilizar. Nesse caso aqui a gente está considerando a impressora HP da tecnologia Multi-Jet Fusion da linha 4200, tá? Então, bom, esse é o nosso lote, tá? Esse lote é um volume de construção. Só falando um pouquinho antes de trazer aqui qual a diferença, né, dessas tecnologias a pó, por que a gente está falando tanto, né, disso, por que esse conteúdo é voltado para a tecnologia a pó. Aqui a gente tem a construção, de novo, em volume, diferente das tecnologias FDM, de deposição de filamento, que a gente está acostumado, onde eu começo a construir do vazio, mas é com a deposição peça por peça, até ter a peça finalizada. Aqui no pó, a gente trabalha com lotes.
eu não tenho material de suporte, por exemplo. Então, por isso que a gente tem essa visualização do volume como um todo, tá? Então aqui eu tenho meu volume e eu vou abrir as peças que de fato eu vou produzir. Então, eu vou adicionar as peças, né, a essa nova cena. Aqui eu já estou com todas as peças que eu quero selecionadas. Tá? Se eu não quisesse alguma peça, basta eu retirar da seleção ou posteriormente fazer aí uma retirada dessas peças, né? Desmarcar ali nesse caso. Percebam que quando eu abri as peças, a gente já teve aqui habilitado essa aba do Nesting 3D, Subnashing, né? Ou Cinterbox aqui, que antes não estava habilitado. Por quê? Porque eu precisava das peças para isso, eu precisava de uma nova cena para isso, tá? Bom, então para fazer esse empacotamento, esse agrupamento de peças, esse Nesting 3D é muito simples. Basta eu deixar as peças selecionadas e clicar aí no Nesting 3D ou 3D Nester. E a partir disso, com base nas limitações da minha tecnologia, eu vou selecionar qual o intervalo que eu quero de uma peça para outra. Por exemplo, existem tecnologias que permitem que eu tenha peças mais próximas umas das outras. Outras tecnologias pedem peças mais distantes para garantir uma qualidade nas peças, né? Além disso, também tem todas as questões de posicionamento em relação à margem, né? Desse meu lote, como a gente consegue visualizar aqui, né? Dos limites desse meu lote. Então, eu consigo selecionar esses intervalos, que é muito importante. E além disso, eu tenho as possibilidades de parar na primeira solução, ou seja, eu vou agrupar da maior forma possível, independente de uma densidade desse lote, porque dentro disso a gente ainda tem a possibilidade de controlar a densidade. Existem tecnologias que possibilitam densidades maiores, outras menores, né? Mas o que seria essa densidade? Falando em meias palavras, é o quanto de todo aquele volume está ocupado por peças, tá? Isso que seria a densidade. Então, eu consigo parar na primeira solução, onde eu não estou dando muita bola para a densidade, otimizar até o máximo possível próximo à densidade que eu preciso, terminar esse nesting, né, deixar o software calcular até ele não conseguir colocar mais peças, né, e pausar manualmente, ou parar depois de um tempo, por exemplo. Eu tenho 15 minutos para fazer um lote aqui, eu preciso de uma demanda muito urgente, eu quero produzir isso, eu tenho 15 minutos. Seleciono que no máximo 15 minutos eu tenho que ter um lote finalizado para enviar para a minha impressora. Então, só com isso a gente já consegue fazer o nesting. Então, já consegue fazer esse agrupamento 3D. Percebam que abriu aqui uma aba onde eu poderia mudar aqui como eu estou fixando essa peça. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, tá? E também as peças que estão selecionadas. Aqui eu quero todas as peças, então eu vou deixar todas elas selecionadas. O meu software vai calcular de forma automática, né, todas essas peças, vai calcular elas para elas poderem ficarem melhor agrupadas. Percebam que aqui ainda apareceu uma mensagem para a gente de interseção. Esse software ele vai te dizer também se tem uma peça dentro da outra, por exemplo, onde por algum motivo eu não conseguiria remover essa peça que está internamente, ou essas peças que estão em interlocking, estão em interconexão, vamos dizer assim. Tá? Onde eu consigo resolver esse interlocking, ou seja, o software vai tirar essas peças, se tem uma dentro da outra, vai remover e vai deixar fora e vai fazer o nesting novamente, ou deixar como está e fazer uma análise disso. Ele já deixa separado as peças para eu ver se de fato eu teria um problema para remover essas peças. Por exemplo, aqui a gente consegue ver esse holding dentro desse case, né? Que não seria um problema para remover essas peças, afinal, de novo, né? Esse tipo de tecnologia não utiliza suporte, tá? Então, beleza, eu vou visualizar novamente todas as peças, eu consigo fazer isso facilmente aqui por essa aba lateral direita, tá? E aqui eu tenho o resultado de como ficou esse meu nesting, tendo uma densidade aí de, por exemplo, 6,38%. Então, foi a densidade melhor que o meu software entendeu que eu conseguiria, né, ter para essas peças com os parâmetros de 5 milímetros, por exemplo, de uma peça para outra, de 5 milímetros para as laterais. Outra coisa muito interessante, né, foi o que eu falei antes, que a gente poderia fixar essas peças. Por exemplo, existem tecnologias que exigem um posicionamento de uma forma ou de outra para eu ter uma melhor qualidade nas minhas peças, um melhor acabamento muitas vezes. Por exemplo, eu tenho que inclinar uma peça a 30 graus e eu não quero que ela saia daquela inclinação.
Então, dentro das opções do Nest em 3D, eu consigo selecionar isso também. Eu consigo selecionar isso nas configurações da peça, tá? Aqui, então, fixar no plano base ou permitir rotações nessa peça, tá? Deixar a peça fixa como ela está. Normalmente a gente utiliza fixar ela no plano base, porque já se entende que a gente já posicionou ela conforme o melhor possível para a tecnologia. E permitir rotações aí em ângulos de 15 graus. Então, essa peça vai sendo rotacionada, né, em 15 graus aí no eixo Z para poder melhor alocar essas peças, tá? E ainda seleciono se eu quero especificar a peça ou não, por exemplo, para poder fazer esse tipo de configuração. Eu passei aqui, né, a gente tem as configurações do nesting, né, além das configurações gerais, onde a gente vai poder fazer outros tipos de seleções, outros tipos de configurações. Por exemplo, utilizar uma altura máxima, então eu quero que no máximo seja utilizado 70 milímetros da minha altura, da minha construção. Então, naquele volume de 70 milímetros de altura, né, com o meu X e o meu Y mantendo, obviamente, mas na minha altura eu quero que eu tenha um nesting dentro daquilo. Tá? Eu consigo fazer esse tipo de seleção também. Isso é muito interessante em alguns casos. Além de outras opções, né? Por exemplo, se eu coloquei todas as peças aqui dentro desse lote, eu posso selecionar se eu quero que essas peças que não vão caber dentro desse lote, desse volume, vão para uma nova plataforma, um novo volume, lá seja feito um nesting, ou elas fiquem externamente, eu posso excluí-las ou decidir o que eu vou fazer com elas posteriormente, tá? Então, isso é outra configuração, são outras configurações que são muito interessantes para esse tipo de tecnologia e trazem muitos benefícios. Então, mantendo as mesmas configurações que eu já tinha selecionado, a gente tem também a possibilidade de fazer outros tipos de coisas, como subnestings, tá? O que seriam esses subnestings? Vamos imaginar que eu tenho demandas vindas da ferramentaria, novamente, demandas vindas do desenvolvimento de produto, e eu quero organizar elas juntamente. Então eu quero que aquelas peças não se misturem com as outras, porque eu vou fazer o desempacotamento delas primeiro, eu vou limpar elas primeiro, e eu quero identificar dessa forma. Ou eu produzo peças, né? Eu faço o serviço, né, de impressão 3D, eu produzo peças e vendo essas peças. Eu agrupo as peças do cliente X ou do cliente Y. Eu consigo fazer isso também de forma muito fácil. Eu vou mostrar aqui, então, simulando uma situação onde eu teria uma solicitação de diversas peças de um cliente X. Tá? Eu vou pegar essa peça aqui, essa peça pequena que a gente tem aqui na lateral, e esse acoplamento aqui, vou selecionar essas duas peças, tá? E vou multiplicar elas. Então, eu vou dizer que eu preciso de 10 de cada uma, tá? Eu consigo fazer isso com bastante facilidade, ele vai manter aí por padrão, né, o posicionamento das peças. Bom, eu tenho aqui então as peças, percebam que elas estão se sobrepondo, mas isso é resolvido aí quando a gente faz o nesting, tá? Então, essas peças todas que a gente fez aí, essa multiplicação, vamos dizer assim, a gente pode selecionar elas, né? E fazer, como eu disse antes, esse subnesting. Basta eu vir aqui em Subnester, clicar, né, em Subnester, eu vou ter algumas outras configurações muito parecidas com a que eu tenho no nesting, né, de fixar o plano base ou os intervalos de peça, né, considerando uma caixa. Eu posso considerar ainda um nesting em esfera ou uma caixa customizada, um retângulo, por exemplo, né, não um cubo perfeitamente. Aqui, só por padrão, vamos manter o cubo, porque o intuito aqui é a gente mostrar as possibilidades da ferramenta, né? E vamos fazer, então, esse subnesting. Ele vai calcular, assim como ele faz com o nesting 3D, né, esse subnesting, para posicionar as peças aí da melhor forma. Bom, percebam que aqui a gente tem as peças todas posicionadas juntamente, mas elas ainda estão se sobrepondo com as outras. Isso porque, de novo, a gente fez um subnesting aí e não se preocupou com o posicionamento interno, né, disso dentro desse lote de construção. Bom, então eu vou agrupar essa demanda
e vou identificar. Como eu faço isso? Eu posso criar uma caixa, né? A gente tem a opção aqui de Cinterbox. Eu vou criar uma caixa, então, em volta dessas peças, que vai me permitir retirar o pó daqui de dentro. Então, eu vou poder limpar ainda isso. Eu consigo selecionar todos os parâmetros de peças até a margem, os parâmetros dessa gaiola que vai fazer em volta, né? Então, os parâmetros de qual o espaço que eu vou ter ali nesses quadradinhos, né, para limpeza. Se eu estou fazendo um cubo propriamente dito, ou criar uma forma livre, né, que vai fazer em volta, perfeitamente em volta das peças, tá? De novo, aqui a gente consegue visualizar como seria um posicionamento livre, né? Mas eu vou utilizar aqui de novo o retangular só por padrão para a gente ver como fica no fim esse nashing, né? E vou criar então essa caixa. Eu ainda tenho a possibilidade de, criando essa caixa, né, antes de confirmar aqui a criação dessa nossa caixa, de identificar, por exemplo, qual cliente que vai ter de qual cliente é essa demanda. Por exemplo, cliente Y, tá? Esse é o cliente que solicitou essa demanda. A gente vai criar aqui, dentro desse quadro, uma escrita, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Com o nome do cliente, a gente consegue definir aqui a fonte, enfim, com base nos parâmetros da minha máquina, tá? Para poder identificar isso depois da impressão. De novo, quando eu estou tirando da impressão de pó, eu tenho um bolo de pó, é difícil de identificar. Então a escrita vai ajudar nesse sentido, tá? Então aqui a gente cria essa caixa, eu vou isolar ela para a gente conseguir ver só ela e conseguir ver aí a identificação. Aqui, ó. Bom, aqui então eu tenho a identificação conforme os meus parâmetros, né? Eu deixei lá a fonte do tamanho que estava mesmo, por padrão. E eu consigo identificar se isso é para o cliente Y, X ou Z, enfim, tá? Isso aqui é uma ferramenta muito interessante, de novo, para conseguir priorizar demandas. Ou, se eu tenho peças muito pequenas, também é muito interessante utilizar esse tipo de recurso, porque isso fica mais fácil, né? Facilita depois os pós-processos de limpeza, por exemplo, das peças, tá? Então, depois de criado esse nashing, subnashing, eu consigo fazer o nashing 3D novamente. Nesse caso aqui, de novo, vou analisar aqui como ficou esse interlocking, né, entre peças. Vi que não vou ter nenhum problema. E, de novo, eu consigo visualizar o meu lote de construção e, enfim, colocar para mandar para impressão se dessa forma já me atende, tá? Então, esse tipo de ferramenta, de novo, vai ajudar muito para ter um custo por peça muito menor. Porque, de novo, eu consigo agrupar mais peças, eu consigo ter uma produtividade maior e também eu consigo ter um aproveitamento melhor do meu material. Consumindo muito menos hora-máquina, consumindo muito menos os consumíveis, né, de consumo do nosso equipamento, como, em alguns casos, equipamentos, filtros, rolos de limpeza, enfim. E então, esse tipo de solução consegue baratear e trazer uma competitividade muito maior para os custos de impressão 3D. Se você quer saber mais sobre como otimizar a sua impressão ou como utilizar a impressão 3D dentro da sua empresa, entre em contato conosco.